Fala galera de Sobre os 90, beleza? E aí, bora falar sobre os 90 minutos de cada time nessas quartas de final da UEFA Champions League com esse cenário lindo, maravilhoso. Cara, até que enfim eu mudei o cenário. Aquele cenário das camisas era bem legal, mas dava um trabalhão de montar. E assim, esse cenário tá bem mais bonito, com Messi, com Xavi, com Pelé. Só por esse cenário maravilhoso que eu montei, eu acho que esse vídeo merece o seu like aí, ó. Você tem que meter o dedo no like, você tem que se inscrever aqui no canal e você tem que ativar o sino para quando você se inscrever, você não perder as notificações dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Vamos falar de Chelsea, vamos falar de Paris Saint-Germain, falar de Manchester City e do Real Madrid, e incluindo esses três primeiros vídeos, vou soltar uma polêmica no final pra gente falar desses novos gigantes que estão surgindo no futebol mundial, fazer uma criticazinha à UEFA, falar um pouquinho de tudo que aconteceu nesses jogos e falar do que pode acontecer na temporada que vem. Vamos pro vídeo, vai na vinheta e vambora, que eu tô feliz demais. Bora! Então, rapaziada, quartas de final da UEFA Champions League. Não vai ter o Messi porque ele não classificou e nem o Pelé porque ele não joga há muito tempo, mas tem Neymar Júnior pelo Paris Saint-Germain, que eliminou só o Bayern de Munique, a atual campeão do sexteto. Ganhou simplesmente todos os títulos da temporada passada e a gente tem que falar desse time do PSG que fez dois jogaços contra o Bayern de Munique. Eu vou fazer meio que um resumo dos dois jogos, porque como eu não fiz vídeo do primeiro, eu não vai ter dar tempo de falar de tudo dos dois jogos, assim, falar tipo dos dois jogos de Paris Saint-Germain e Bayern, dos dois de Porto, dois. Então vamos fazer um compacto. No primeiro jogo, eu achei um Bayern muito ofensivo, um Bayern lembrando aquele time que a gente viu na temporada passada, mas que sentiu a falta do Lewandowski, porque o Bayern ele é uma máquina, vamos dizer assim, ele é um relógio. E cada peça tem que estar encaixada para o relógio funcionar. Só que o Bayern estava sem o ponteiro, que é o Lewandowski. Então, a bola saía do Neuer, as peças do ponteiro iam rodando, do relógio iam rodando. Só que quando o ponteiro tinha que marcar a hora, não marcava. E o Bayern criou, tem uma estatística que ficou famosa, que foi uma dos 31 chutes, só que tem uma estatística da UEFA que é mais absurda ainda, que o Bayern criou 89 ataques contra o Paris Saint-Germain no primeiro jogo e conseguiu fazer apenas 2 gols. Quando, se eu não me engano, o PSG criou 15 ou 20 ataques e meteu 3 gols e venceu o Bayern na Baviera, um resultado absurdo que o PSG conseguiu e com méritos, porque não é porque você joga atrás, não é porque você cria menos que você jogou mal. O PSG, nas poucas chances que ele criou, ele matou o jogo, e isso foi muito inteligente, foi a estratégia do Pochettino, porque ele sabia que ele tinha um elenco mais limitado e que treinava junto há menos tempo. Já o Bayern estava junto já há quase um ano e tem um elenco absurdo, com grandes jogadores independentes das lesões. Claro que a perda do Lewandowski e depois durante o jogo o Goretzka e o Sully saindo, o time do Bayern enfraquece, mas continua sendo um elenco melhor do que o do Paris Saint-Germain. E a gente viu um Bayern, a gente viu um PSG muito bem postado defensivamente. O Gueye fez uma partida, um volante que é muito contestado por muitos torcedores do PSG, mas ele fez uma partida de Casemiro ali, uma partida absurda. E aí no segundo jogo foi um jogo um pouco mais morno de ambas as equipes, porque a gente percebia o Bayern tentando fazer o gol e o PSG já não querendo mais o jogo. E o PSG tentando buscar o contra-ataque com o Mbappé e o Neymar. E o Flick prometeu na entrevista, a gente vai tentar bloquear esse passe no Mbappé e no Neymar. E ele conseguiu. Exatamente o que ele falou, ele conseguiu. Toda vez que a bola tentava chegar nos dois, o Kimmich ou o Goretzka não jogou no caso, o Kimmich ou o Alaba já interceptavam. O Alaba principalmente fez uma grande partida, o Lucas Hernandes também estava ali em cima do Neymar toda hora. E aí as válvulas de escape do PSG ficaram muito marcadas, e aí o PSG não estava conseguindo sair no contra-ataque. Quando saía, chegava com perigo, tanto que o Neymar meteu uma bola na trave, uma jogada genial dele, uma outra que ele botou o Neuer para fazer uma defesa belíssima, e o Mbappé, por exemplo, fez 2 lances que ele deixou o Neymar na cara do gol, e o Neymar perdeu. Assim, o PSG fez alguns lances, mas não tantos quanto fez lá na casa do Bayern, e lances não tão fáceis, lances que precisaram mais ainda da genialidade do Neymar e mais ainda da velocidade do Mbappé, que são jogadores muito bons e que trouxeram essa classificação para o PSG, uma classificação que eu particularmente não acreditava, tá? E vou ser sincero, achei que o Bayern, sim, pelo futebol que apresentou no primeiro jogo,
o Bayern merecia ter passado um pouquinho melhor, um pouquinho mais do que o PSG. No segundo jogo não, no segundo jogo o PSG soube controlar um pouco mais as ações, mesmo que não tenha tido tanta atitude. Mas no primeiro jogo o Bayern simplesmente destruiu. E sobre o que o Kimmich disse na entrevista, cara, eu acho que essa implicância que a gente está tendo com ele é uma coisa muito desnecessária. O Kimmich é um grande jogador, é um cara que demonstra muita raça dentro do campo, é um volante que todo mundo gostaria de ter, até o próprio Paris Saint-Germain adoraria ter o Kimmich em campo, vestindo a sua camisa, e ele apenas puxou a responsabilidade, falou, não, eu acredito que o nosso time seria melhor, só que aí a Fox, óbvio que a Fox vai traduzir dizendo que ele disse que o time deles é melhor, eles traduziram errado, ele não disse isso, ele disse, eu acredito que o nosso time é melhor e que nós passaremos de fase. Não aconteceu, eles ganharam o jogo, e o Bayern dá de parabéns pela campanha de qualquer forma. Vamos falar de Chelsea-Porto, foi um jogo bom, o primeiro jogo foi um jogo onde o Porto deu uma pressionada a mais, deu uma... mesmo que tenha tido menos posse, criou as melhores chances, mas o Chelsea foi um pouco mais efetivo, uma coisa um pouco parecida com o jogo do Bayern, só que o Porto não criou tantas chances, o Porto não é o Bayern, só que o Chelsea é um PSG, eu poderia colocar mais ou menos assim, e aí o Chelsea meteu logo 2-0 e facilitou. Só que no segundo jogo foi um jogo muito laicar. O Chelsea atacava, o Porto atacava, e no final do jogo o Taremi incendeia o jogo porque ele faz um gol de bicicleta lindíssimo e bota lenha na fogueira. E aí o Porto vai pra cima, o Evanilson tenta cavar um pênalti, não consegue. Eu acho que o que faltou pro Porto foi o primeiro jogo. O Sérgio Oliveira fez muita falta, ele é um jogador que cadencia muito bem no meio campo. Um jogador que tem essa qualidade, ele distribui bem o jogo, ele faz... É um termo muito ridículo, eu odeio esse termo, mas ele é um meio com box to box, ele vai pro ataque, vem pra defesa, ele constrói, desconstrói, ele é de tudo um pouco, o Sérgio Oliveira. E o Taremi é um finalizador, né? O Evanilson é um bom jogador, mas o Taremi ainda tá anos-luz acima dele. E tanto que fez um belíssimo gol de bicicleta no segundo jogo. E eu acho que pro Porto fez falta, eles fizeram falta. No primeiro jogo poderiam até ter trazido a classificação do Porto. Liverpool e Real Madrid. Bom, no primeiro jogo a gente viu um Real Madrid abusando da velocidade do Vinícius Júnior, do talento que tem o Vinícius Júnior e do faro de artilheiro que tem o Benzema, né? Porque é um grande jogador também, mesmo que não tenha feito gol, ele ali ele se movimenta muito bem, ele tira, tipo, sempre ali no ataque ele se movimenta, ele abre muito bem os espaços. Eu acabei falando do faro de artilheiro porque eu lembrei do jogo contra o Barcelona na La Liga e ele fez um belo gol. Mas o Benzema, ele abusa muito bem dos espaços e tira, e deixava toda hora o Vinícius Júnior com uma boa condição. Inclusive o Vinícius Júnior fez 2 gols e ajudou o Real Madrid demais nessa classificação. E dou destaque pro Toni Kroos, que também abusou de toda a sua qualidade no primeiro jogo. O Casemiro jogou muito no primeiro jogo também. Acho que no segundo jogo ele perdeu a cabeça, inclusive numa falta ridícula que ele fez no Milner. Eu achei nada a ver. Mas também achei o Nacho bem no primeiro jogo. O Courtois pegou muito no segundo jogo. O Real Madrid deve muita classificação ao Courtois, que é um goleiro que andava sendo muito criticado por não ter feito as atuações que fez no Chelsea, na seleção da Bélgica, e fez uma atuação de gala agora contra o Liverpool, contra o Barcelona também na La Liga. Ele foi muito bem e vem mostrando que evoluiu, subiu o seu patamar, vamos dizer assim, e está melhorando. Assim, eu sempre gostei muito do Courtois e acho que ele está melhorando cada vez mais nesse time do Real Madrid. Acho que o Real Madrid teve mais posse, teve mais finalização. O Liverpool falta intensidade, falta vontade ao time do Liverpool, algo que sempre foi algo que me encantou, sabe? Algo que eu vi o Liverpool jogar e falava assim, caramba, esse time do Liverpool corre pra caramba, cara. Pô, o Salah tava no campo todo, o Mané tava no campo todo, o Firmino vinha fazer esse falso 9, ele jogava meio que de um 10 ali, e o Salah e o Mané faziam sempre uns lances assim, cruzando um com o outro, faziam meio que um X, e aí o Firmino sempre tinha essas duas opções. Você podia perceber vários e vários gols do Salah que ele entra assim, pela área, ele sai da ponta direita, ele vai entrando, e o Firmino vai indo pra ponta direita. O Firmino tá no meio, o Salah tá aqui, eles fazem um X.
E aí ou ele toca pro Salah, ou ele eleva e bate cruzado. Tem muitos gols. Tanto na Premier League, até na Champions tem vários gols assim. E com o Mané também, eles fazem essa jogada direto. Porque é uma jogada de confusão. O marcador não sabe para onde vai, o lateral não sabe se acompanha, o zagueiro não sabe se fica, ninguém sabe o que fazer. Porque é uma movimentação muito interessante. E eu senti falta disso. Até no segundo jogo, eles até faziam a movimentação, mas eles erravam os passes. O Firmino pegava a bola, aí o Salah fazia a movimentação, ele errava. O Nacho ia lá e bloqueava, às vezes passes que claramente em outras temporadas ele acertaria. Passes que ele tomaria outras decisões, que ele daria chute, que ele chutaria a bola pro gol, ou que ele daria no Mané embaixo e faria o movimento, a diagonal. Assim, outras coisas que ele teria feito e que não é o trio Salah, Firmino e Mané que a gente estava acostumado a ver. Era outro trio. E acho que por isso que o Liverpool não jogou bem nenhum dos dois jogos. No segundo jogo ele precisou fazer um volume de jogo em cima do Real, e aí mesmo não conseguiu nem fazer um gol, mesmo pressionando o jogo todo, mas mesmo precisou disso, mas não fez um grande jogo. Não criou muito, não achou nada demais e esbarrou no Courtois nas poucas chances que fez. Vamos lá, City Dortmund. O Manchester City é mais time. O Dortmund está passando por um processo de reformulação, pegando muito garoto jovem. E eu acho isso maravilhoso, porque olha para o futuro. Muitos mesmo. Além do Haaland, tem o Sancho, tem o Reina, tem o próprio Reinier, tem o que fez o gol, o Bellingham. Vários garotos que o Dortmund tem, meninos, que montam esse time do Borussia e que com um treinador que é o auxiliar técnico, ex-auxiliar técnico, porque eles vão pegar o treinador do Borussia Mönchengladbach agora na próxima temporada. Então só do Dortmund ter chegado nas quartas de final já é uma conquista enorme pro time do Borussia. Acho que agora o foco deles é tentar conseguir a vaga na Champions, enquanto o City está em outro patamar. Vamos falar uma frase de flamenguista aqui. O City tem um investimento absurdo, é um time riquíssimo, é um time muito bem organizado pelo Guardiola e que sobrou tanto no primeiro jogo para mim quanto no segundo. Óbvio que teve as suas dificuldades, até porque o time do Borussia, mesmo sendo formado por meninos, não é mal treinado. Tem o Haaland, que deixa o jogo muito desequilibrado lá no ataque, mas o time do City... Então, rapaziada, vamos finalizar. Eu tive problema aqui com o espaço, mas tá de boa. O Manchester City é um time que tem muita facilidade para triangular, é um time que tem muita facilidade para jogar em geral, é um time muito bom na triangulação e demonstrou uma coisa que ele não havia demonstrado nos outros jogos da Champions, tanto nessa Liga dos Campeões e tanto nas outras eliminações que ele teve nas quartas de final, que era meio que uma zica, meio que um tabu que ele tinha. Qual era o problema do Manchester City? Calma, tranquilidade. O Guardiola vivia calmo na beira do campo, só que sempre que alguma coisa saía do controle dele, ele se estressava, ele gritava, esbravejava. E o Manchester City teve tranquilidade, algo que ele precisava ter desde o começo dos jogos. O Manchester City estava ganhando de 1-0, o Dortmund fez pressão lá na Inglaterra e fez um gol. O que o Manchester City fez? Foi lá, manteve seu estilo de jogo e o Foden fez o gol, 2-1. O Dortmund sai na frente no jogo da Alemanha. Já tá todo mundo falando do City, não vai passar. O City mantém a sua forma de jogar em 10 minutos, vira o jogo. Tanto com o Mahrez, depois com um balaço do Phil Foden no cantinho, que eu nem entendi porque a galera ficou falando que foi falha do goleiro. Pelo amor de Deus, eu vou até botar aí o gol, porque, pô, não tem nem o que falar um negócio desse. O cara deu um tiro no cantinho, pô, brincadeira. E o City teve a calma, algo que se ele tiver contra o PSG, que é um time que sabe lidar muito bem com isso, com pressão, se ele tiver tranquilidade na hora do jogo, cara, o City é favorito pro confronto contra o Paris. Então, eu falei de todos os confrontos e falei que ia deixar uma polêmicazinha aqui no final, e a minha polêmica é o seguinte. Saiu uma notícia de um jornal, se não me engano, da Inglaterra, que a UEFA está tentando flexibilizar o fair play financeiro. Vou tentar explicar para vocês o que é o fair play financeiro antes, que é o seguinte: o fair play financeiro, ele é uma regra, não é uma lei, mas ele é meio que uma regrinha que a UEFA criou para não deixar que times como o Manchester City, Paris Saint-Germain e o Chelsea, que são 3 dos 4 semifinalistas, prestem atenção nisso,
consigam brincar de moto carreira. Como assim brincar de moto carreira, Daniel? Sabe lá no moto carreira quando você compra aquele negócio de investimento, aí você ganha 200 milhões de euros, e aí você pode sair contratando o Messi e o Cristiano Ronaldo? Então, é isso que a UEFA tenta impedir. O que ela faz? Por temporada, você só pode gastar 10 milhões a mais do que você gastou na temporada anterior. E isso faz, por exemplo, times como o Manchester City, que tem toneladas de dinheiro, não poderem gastar 250 milhões no Messi e 300 milhões no Haaland na mesma temporada. Só pode gastar em uma. Então, por exemplo, vamos dizer que na temporada que o Manchester City tenha sido comprado, ele gastou 40 milhões. Aí, eu acho que é 10 milhões ou 15 milhões a mais por temporada. Na temporada seguinte, o Manchester City só pode gastar, se ele tiver com as contas em dia, ele só pode gastar 55 milhões de euros. Na temporada seguinte, ele pode gastar 70 milhões de euros. Na próxima, 85. Eu acho que vocês entenderam o raciocínio. Ele não pode pegar na temporada que ele foi comprado, se na temporada anterior ele só gastou 45 milhões de euros em contratação. Eu acho que tá um pouco confuso, mas eu vou tentar deixar um pouco escrito. Tem um post no nosso Instagram, inclusive se você não segue o nosso Instagram, eu vou deixar aqui, ó, aqui no nosso link, vou deixar aqui na descrição o link do nosso Instagram, e tem um post lá explicando isso muito detalhadamente, com tranquilidade. E aí, você não pode gastar muito mais do que você arrecadou, é mais ou menos isso, tá? E a UEFA tá tentando flexibilizar isso, e isso vai prejudicar. Porque, olha só, se sem isso, 3 dos 4 semifinalistas são clubes comprados, são clubes que, por dono, são comprados por sheiks árabes, ou pelo Abramovich, que eu não sei o que ele é, mas ele também é um cara muito rico e que decidiu investir o dinheiro dele no Chelsea. Imagina com isso. O futebol vai acabar a competitividade na Champions, e a Champions League ela vai perder um pouco do seu charme de ser um torneio que pelo menos, teve os 3 anos que o Real Madrid foi campeão, sim, mas quantas vezes você viu isso acontecer? Eu nunca tinha visto. E agora ela vai perder um pouco esse charme de ser um torneio que todo ano muda o campeão. E que nem o Campeonato Brasileiro tem, ou que nem a Libertadores tem, ela vai perder. Por quê? Porque ela vai ficar num trio, e daqui a uns 5, 6 anos ela vai entrar mais um, que é o Olympique de Marselha, que foi comprado por um príncipe árabe também. Então, vai ficar o Chelsea, o PSG, o Manchester City e o Olympique daqui a uns 5, 6 anos. Por enquanto vai ficar esses 3 e mais um. Agora o Real Madrid. Pode ser na temporada que vem o Liverpool. Pode ser na próxima o Bayern. E aí? Vai acabar a competitividade? Vai ficar só esses 3? Porque se a gente flexibilizar, eles vão chegar pro Haaland e vão falar, olha só, Haaland, eu te pago, eu compro 100 milhões no Haaland, aí o Manchester City vai contratar o Haaland, o Messi e o... sei lá quem, porra, vou contratar o Thiago, o Alcântara. Aí vai montar uma seleção e o jogo perde a graça. Você quer proibir os times de contratarem? Exatamente. Porque quando você proíbe, quando você dá um limite, você torna o jogo competitivo. Porque senão, o time que não tiver um shakezinho árabe, não tiver uma mamãe, não tiver uma titia Leila, que nem o Palmeiras tem, ele vai ficar injustiçado, cara. Ele vai ficar, não vai ter mais graça o jogo. Daniel, você acha isso legal? Acho. Sabe onde funciona assim? Um outro esporte, outro exemplo? Na NFL, a Liga de Futebol Americano. Cara, é muito difícil você ver lá, por exemplo, um time ganhar a Liga 2 anos consecutivos. Tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem feito. Não pode ficar dependendo do dinheiro. Tem que ter bom planejamento. Tem que ser um bom planejamento fora e dentro do campo. Tem que ser por mérito e não porque você tem muito. Tá entendendo? Tem que ser porque você é bom e não porque você tem algo, não porque você saiu com uma vantagem. Tá entendendo? E é isso que eu tô achando que a UEFA tem que ter mais atenção e que já tá ficando visível nessa temporada. Não acho que tinha que apertar o fair play financeiro, mas acho que tinha que manter. E eu acho que era algo que as pessoas tinham que começar a refletir, que está sendo um pouco noticiado, tanto que só foi falado num jornal da Inglaterra. O GE não fala isso, o GE prefere falar de lacração, a Fox Sports só prefere postar fake news, o ESPN também não posta muita coisa, e por aí a gente vai. É isso, rapaziada. Tamo junto, se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo, e é nóis. Promise that you'll never be lonely.